Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 399, Diálogo com a Sombra, Hermínio Miranda, Teoria e Prática da Doutrinação. E o tema ainda, o religioso. Então aqui eu vou voltar umas linhas aqui, para a gente poder dar sequência. Mas eu tenho que deixar registrado, né, que esse vídeo hoje nós completamos 5.900 vídeos gravados. Então, graças a Deus, é uma benção, né? Porque 5.900 vídeos não é brincadeira. Nós temos que agir com determinação, disciplina, enfim, renúncia. É fácil? Se fosse fácil, não estaríamos aqui no mundo de provas e expiações, né? Mas devemos agradecer a Deus a oportunidade, porque essa oportunidade me foi concedida e de degrau em degrau, em degrau, nós estamos subindo a escada. Tanto é que, para mim, significa 5.900 degraus que eu já consegui subir, superar. Agora vamos lutar para os próximos degraus, né? Então, o religioso Hermínio Miranda, ele diz assim: é impressionante a elevada participação de transviados, de seres transviados, religiosos, no trágico e doloroso desfile de espíritos em lamentável desequilíbrio nas sessões de obsessão. Multidões de ex-prelados, né? Ex-prelados debatem-se no mundo póstumo em angústias e rancores inomináveis que se arrastam às vezes pelos séculos. Então, nós sabemos que os prelados são os pontífices, os bispos, os arcebispos, os sacerdotes e por aí em diante. O grande problema desses queridos companheiros desarvorados é o poder. Hermínio Miranda continua dizendo: quase sempre exerceram, olha que interessante, quase sempre exerceram nas organizações religiosas a que se filiaram, vida após vida, posições de mando e destaque. Estão acostumados a dominar os outros, não a si mesmos, pois tudo se permitem, desde que os objetivos que escolheram sejam alcançados. Constituem equipes imensas que se revezam na carne e no mundo espiritual. Então vejamos, esses ex-prelados, esses pontífices, bispos, arcebispos, sacerdotes, nós sabemos que o religioso, o tema, é uma classe, é uma categoria de seres na erraticidade. É uma categoria, é uma classe de seres na erraticidade que trabalham na
ou eu vou usar no plural, trabalham esses seres nas cidades das trevas. Tanto é que no livro Libertação, de André Luiz, através de Chico, há um relato, creio que Gúbio, né, ele leva André Luiz até uma determinada cidade, nas trevas, e lá a intenção deles ali era libertar o chefe daquela cidade, o chefe das trevas, o líder ali, que na terra foi um religioso, na Igreja Católica. Foi um papa. É óbvio que eles não descrevem, né, até por um bom senso, eles não dizem quem é esse papa, quem foi esse papa aqui na Terra. Mas eu mais ou menos eu já tenho uma noção a respeito de quem seja ele. Mas eu também não posso dizer. Então é interessante como eles se revezam. Pois veja bem, o grande problema desses queridos companheiros desarvorados é o poder. Quase sempre exerceram nas organizações religiosas a que se filiaram, olha só, quase sempre exerceram nas organizações a que se filiaram, vida após vida. Apesar que não é vida após vida, né? Existências após existências e não vida após vida. Posições de mando e destaque. Então esses seres quase sempre eles nascem num meio esse muito tempo que ali eles infiltrados se encontram. Então nós percebemos, por exemplo, aqui na Terra, atualmente, 2024, na política e na justiça, principalmente essas duas áreas, todos esses seres que hoje nós vemos aqui, nessas duas áreas, pode ter certeza-se de que todos esses seres, desde outras inúmeras existências, eles estão revezando com outros seres. É onde chega aquele ditado, as pessoas dizem assim, mas se a humanidade continua desse jeito, quando é que haverá melhora aqui na Terra? Porque, na verdade, a humanidade pensa assim. Mas nada melhor que o tempo. Um dia, esse poderio todo deixa de existir. Um dia, essas quadrilhas da erraticidade deixam de existir. Porque nós temos que entender que se há aqui no corpo físico seres em várias áreas agindo de uma certa forma com imprudência, com irresponsabilidade, certeza nós temos que esses seres, na erraticidade,
outros os dirigem. E acontece desses seres no corpo físico desencarnar um dia, e esses que os assessoraram no plano espiritual reencarnar, vindo a assumir a posição daquele que retornou à pátria espiritual. Então, como se diz, semelhante atrai semelhante. Eu desencarno, outro que me assessora na pátria espiritual reencarna para continuar o trabalho aí no sentido, conforme nós estamos dizendo, os trabalhos das trevas. Quase sempre exerceram nas organizações religiosas a que se filiaram, vida após vida, existência após existências, posições de mando e destaque, posições de mando e destaque. Então, analisando da seguinte forma, desencarna o Zé, reencarna o João no lugar dele. Agora vejamos, o Zé e o João são amigos. Eu estou usando esse nome para poder não tocar em certos assuntos. O João e o José e o João são seres das trevas. Não sei se você vai conseguir entender assim. São dois seres das trevas. Os dois fazem parte da mesma equipe das trevas, da cidade das trevas. Só que o Zé encontra-se no corpo físico. E o João, na erraticidade, o assessorando, intuindo, inspirando ele, faça conforme eu estou te dizendo. E além disso, à noite, quando o Zé deixa o corpo físico através do sono, o João o pega e leva ele para a cidade das trevas para fornecer mais instrução. Olha, Zé, acaba com a humanidade, viu? Olha, Zé, é assim, é assim, é assim. Não, deixa comigo que eu vou acabar com esse povo. E isso está acontecendo aqui na Terra em várias áreas, né? Tanto na política, que eu não vou dizer nomes, você eu acho que já, né, tem noção para analisar, na justiça, nas religiões, aqui na Terra, né? Então, em todos os lugares, nós temos que entender que as trevas, vejamos bem, gente, as trevas, elas encontram representante, elas encontram aqui na Terra aqueles que a representam. Em todos os departamentos, em todos os movimentos, em todas as instituições, em todos os sistemas, governamental, não governamental. As trevas encontram representantes em todas as famílias. As trevas, elas têm seus representantes aqui no corpo físico, na política, na justiça, na religião, nas religiões, em todas as áreas. Nós precisamos ficar muito atentos com relação a isso. Porque eles, as trevas que existem na erraticidade, têm os seus representantes reencarnados, onde eles
atuam através desses representantes aqui no corpo físico. E é preciso dizer também que quando esses representantes aqui no corpo físico deixam o corpo físico à noite através do sono, esses seres são pegos pelas trevas e levados para a cidade das trevas para reforçar aquele propósito, aquele processo engendrado por todos eles antes de reencarnar. E além disso, depois que os seres aqui na Terra encarnados que os representam desencarnam, eles reencarnam, eles trocam de lugar. É a mesma coisa, por exemplo, assim que eu desencarnar, segundo consta, vó vai reencarnar. Então, assim que eu desencarnar, vó me disse que vai desencarnar. Eu falei, vó, então só vai reencarnar só daqui 1000 anos, porque eu não vou desencarnar tão cedo. Mas é brincadeira minha, né? A gente obedece às leis naturais. Então, mais ou menos assim, quando eu desencarnar, a vó vai reencarnar. Quando os representantes das trevas aqui no corpo físico desencarnar, as trevas que se encontram na erraticidade, elas reencarnam. Então você observa que continua praticamente quase que a mesma coisa. O 6, o número 6 do lado de lá e meia dúzia do lado de cá. Meia dúzia passa para lá, o número 6 passa para cá. É lógico que, gradativamente, com o passar dos séculos, com o passar dos milênios, esse processo todo ele vai desmoronando, vai dissolvendo, porque é natural que nós precisamos entender isso, que da mesma forma conforme há os representantes das trevas reencarnados, há também os representantes da luz, há também os representantes do bem reencarnados, como há também os representantes da luz, os representantes do bem, os representantes do amor na erraticidade. Então, os representantes do amor inspiram, intuem aqueles do bem que na Terra se encontra. Da mesma forma, conforme as trevas da erraticidade inspiram aqueles deles que se encontram no corpo físico. Mas é preciso entender que eterno só o amor. Por isso que por mais tempo que permaneça o mal aqui na Terra, o bem sempre vence. Por que o bem sempre vence? Porque o bem é eterno. O amor é eterno. Esse sentimento é de Deus, implantado no nosso eu, através do desenvolvimento em todas as áreas aqui na Terra. Gradativamente, esses seres, com o passar dos milênios, essas instituições maléficas, o alicerce vai
com o passar do tempo, vai se diluindo gradativamente. Agora você observa uma coisa: o mal, ele dilui. O mal dilui com o passar dos milênios, enquanto o bem se fortalece cada vez mais, porque o bem, ele é indestrutível. O bem é indestrutível. O bem é o amor. O bem é a benevolência, a indulgência. Então, é natural que esses grupos, é natural que essas classes de espíritos religiosos nas trevas, nas cidades das trevas, é natural que passe o tempo que passar, todos eles serão renovados. Todos eles se curvarão aos desígnios de Deus. Todos esses que se dizem chefe das trevas, mais cedo ou mais tarde, eles se curvarão aos pés do Cristo, mais cedo ou mais tarde. Pode ser daqui 100 bilhões de anos, 200 bilhões de anos, não importa. O que Deus, a inteligência, suprema causa primeira de todas as coisas, mais possui, mais tem, chama-se tempo e paciência, concedido a todos esses e a todos nós. Então, por isso que nós devemos buscar, através das obras básicas, trabalhar de acordo com os desígnios do Criador, porque só através dos desígnios do Criador que o representante de Jesus aqui na Terra consegue mostrar a esses seres todos, a fórmula do amor, não impondo, não exigindo e nem cobrando desses seres, porque eles encontram-se no estado de equívoco, de transtorno, de dor, de sofrimento. Então a responsabilidade nossa, vamos assim dizer, é nos instruir para instruí-los. Então veja bem, quase sempre exerceram nas organizações religiosas a que se filiaram, vidas após vidas, quer dizer, existência após existência, posições de mando. Então você observa hoje nas religiões, na política, na justiça, esses todos que se destacam, que mandam, que fazem e que acontece. Pode ter certeza de que negativamente, mais cedo ou mais tarde, eles deixarão para trás todos esses cargos, porque serão renovados, serão substituídos, às vezes substituídos até por eles mesmos. Por quê? Porque uma vez que tendo a oportunidade de se redimir, se eles se redimirem, é óbvio que todos são aproveitados.
todos são reaproveitados, né? E destaque, estão acostumados a dominar os outros, não a si mesmos. Então, esses seres que estão acostumados a dominar os outros, não a si mesmos, né? Porque tem pessoas que estão acostumadas a dominar os outros, mas não se preocupa em dominar a si próprios. Pois tudo se permitem, desde que os objetivos que escolheram sejam alcançados. Constitui equipes imensas que se revezam na carne e no mundo espiritual. São equipes imensas, enormes. Gente, o número de cidades das trevas, nas trevas, o número é enorme. Tanto é que, dando sequência aqui agora, nós vamos adentrar praticamente a história de Gubbio, né? O instrutor, no livro Libertação, a explicação dele, nos dizendo e esclarecendo, André Luiz, que praticamente 75% da humanidade aqui na Terra, ao deixar o corpo físico à noite, quando dorme, 75% da humanidade, elas procuram na erraticidade o lado negativo, o lado contrário dos desígnios de Deus. E apenas 25%. Agora para e pensa para você ver. A Terra hoje, 2024, já alcançou o número de 8 bilhões de pessoas. Agora você faz as contas. 75% de 8 bilhões. É gente demais que vai para as trevas toda noite. São parceiros. Olha, as trevas, eles têm um número inimaginável de parceiros aqui no corpo físico, além do que nós imaginamos. Vamos dar sequência no próximo vídeo.